Então, galera, para dar sequência ao vídeo, eu já vou ficar por aqui, né? Acolhimento. Então, é isso aí, gente. Se você quiser tentar lembrar cada um desses itens aí, tá? Porque se você se dá bem no acolhimento, em todas as suas situações, já você vai entrar ganhando o ponto. Valoriza tudo. Te apresenta rapidamente, tá? Questiona pelo nome do paciente, esqueça se está escrito lá no impresso. Você vai iniciar o seu atendimento como se você não tivesse lido nada. Só que você já leu, você já sabe, você já matou o diagnóstico lá de cara. Então, com esse raciocínio, você já vai iniciar o seu atendimento. Tá bom? Lembra pedir para o paciente, se estivesse em pé, para se sentar. Aconteceu na minha estação de pediatria, a mãe estava com o bebê no colo em pé. Aí eu pedi para ela, por gentileza, sentar. Idade, estado civil, a profissão, região onde mora. A estação pode trazer para vocês uma situação de uma doença endêmica. Será que está lá no checklist? Então pergunta. Lembra, pedir o cartão do idoso, o cartão de saúde da criança e da gestante. Nesse caso, gestante e o lactente, você se preocupa por saber do segmento, certo? Então, nada é óbvio, já te falei. Então vamos para a parte da anamnese. O que eu posso te falar sobre a anamnese? A anamnese, como já fala aí, você sempre vai prestar muita atenção de todo o que o paciente vai te falar lá no início, mesmo que você tenha lido, certo? Lembra que eu te falei, se ele tem um questionamento para você, durante a anamnese, ou mesmo durante o exame físico, em qualquer momento do teu atendimento, pausa, dá ouvido e valoriza, porque com certeza aquilo ali é na pergunta do exame, tá? Então você vai perguntar o motivo da sua consulta, mesmo que tenha lido. Agora, história da doença atual. Repara uma coisa, o Alicia Fredusa você vai aplicar sempre, em qualquer situação, se a dor, seja uma diarreia, seja uma mancha, qualquer queixa que o paciente traga para você como a sua principal queixa. Tudo bem? Alicia Fredusa. Quando apareceu ele, a localização, onde que é, e a intensidade da dor, se fosse o caso. C, característica da dor, característica da diarreia, ela é líquida, ela é que tem sangue, ela tem muco, sabe? Isso se aplica para tudo. Uma mancha, como é que é a cor dessa mancha, as bordas, como é que é? Esse é a Alicia Fredusa, você vai aplicar para qualquer queixa do paciente. Lembra? A queixa principal que ele traz para você. Intensidade, alívio, alivia com alguma coisa, piora com alguma coisa, aquele sintoma, já seja a dor, seja uma tosse, certo? Mesmo que seja uma mancha, você colocou algum medicamento, você percebeu se piorou com alguma coisa.
esse tipo de lesão, a frequência com que ela vem acontecendo, quanto dura a duração, isso é mais em torno da dor, pois também é referente à tosse, duração da tosse, uma tosse que ela é paroxística, sintomas acompanhantes. Você sempre vai questionar o paciente por sintomas acompanhantes relacionados à sua queixa principal, rapaz, e a febre. Sempre pergunta por febre, sempre. Além disso, a senhora, o senhor sente algum outro sintoma? Você vai perguntar. Episódios prévios. Já teve alguma vez essa dor, essa tosse? Já aconteceu? Gênero epidemiológico. Alguém na família, olha, presta atenção aqui com o gênero epidemiológico. Você vai questionar, referente, lógico, tudo isso aqui que eu estou te falando, você vai colocar no contexto da tua pergunta, da tua estação. Por isso você tem que tentar matar o diagnóstico lá na frente. O paciente está com tosse, já tem um mês, tomou medicamento, no antibiótico não resolveu, o paciente está com sudorese, mas vespertina, sabe? Tuberculose, meu amigo. Entenda uma coisa, na prática médica, a prática médica não funciona igual que na prova teórica, certo? Até porque você sabe que na medicina 1 mais 1 sempre é nos 2. Rapaz, mas na prova 1 mais 1 sempre é 2. Sempre. Que vai ser cobrado para você um tema e tem que ser colocado ali todos os argumentos para você conseguir conduzir o seu caso. Na prática médica nem sempre acontece assim. Tudo bem? Então já teve aquele quadro clínico com a marca registrada? Não duvide. Não duvide no teu estudo. Também foi um item que eu te falei lá no primeiro capítulo. Lembra? Não duvide do teu estudo. Então, gênero epidemiológico, sempre relacionado com, geralmente, doenças transmissíveis, né? Então, vamos lá. Na tua casa, ou na casa do senhor, tem alguém com esse sintoma? No trabalho, por isso lá, você perguntou lá se ele trabalhava a sua profissão. Lá no serviço tem alguém com esse sintoma? Gente, na vecindade, tem alguém, a senhora conhece alguém com esse sintoma? Aconteceu na minha prova. O paciente estava com dengue, você questionava ela sobre gênero epidemiológico, né? Se alguém na casa dela tinha esse sintoma, ou lá no serviço, ela até falava que não. Aí quando você perguntava na vecindade, ela falava que sim. Tinha na vizinha que tinha um sintoma. Então, se você não pesquisava lá na vecindade, você não conseguia saber. Mas fica tranquilo. Basta você perguntar. Perguntando, você já marcou o checklist. Mas não só adianta perguntar, né? Você vai se retroalimentar daquilo que o paciente está passando para você. Tudo bem? E aí você vai confirmar a tua hipótese diagnóstica e vai conseguir encaixar o caso no teu raciocínio e vai conduzindo. Tudo bem? Fator de risco, sempre interessante. Um paciente com dor ou na dor precordial, será que tem diabetes, é hipertenso? Está ali, você tem que se preocupar por isso. Eles te vão dar sempre algum fator de risco para você conseguir encaixar aquela doença, tá? Certo? Tá falando aqui fatores precipitantes também. Se a dor piora com atividades físicas, só colocar um exemplo, se agrava com alguma coisa, certo? Necessidades fisiológicas básicas, sempre pergunta para necessidades fisiológicas básicas, pergunta sempre.
mesmo que já você saiba de que trata a doença do paciente, mesmo que você já tenha quase na sua mão o diagnóstico, tá? Pergunta sempre por necessidade fisiológica. A senhora ou o senhor faz xixi cocô normal? O apetite está tudo bem? O senhor está dormindo bem? Pergunta em bloco, amigo. Pergunta em bloco. Para você conseguir lá marcar o checklist, já independentemente da resposta que te vai dar o paciente ou não. Ele pode te falar que aquilo não está no script que deram para ele, certo? Porque o ator, a atriz, ele ganha já um script, ou seja, um escrito ali todo, um parágrafo, para ele se aprender, ele tem que decorar aquele parágrafo, ele vai te falar só o que está ali. Então, muitas vezes, mesmo que o questionamento que você faz para ele pertence àquele quadro clínico, ele pode te falar que não está no script. Fica frio, viu? Porque ele só está te falando do que deram para ele decorar. Beleza? Na minha estação aconteceu. A paciente lá tinha dengue e eu perguntei para a necessidade fisiológica lá no checklist, falava assim, se o candidato tinha se preocupado, né, pelo foco da febre do paciente. E aí, nesse quesito, ele questionava como, se você tinha se preocupado se aquela febre tinha um foco no aparelho urinário. Olha só, se aquela febre tinha um foco no aparelho digestivo, se aquela febre tinha foco a foco da febre. Aí ele questionava se você perguntava sobre algum processo infeccioso, alguma coisa assim. Se o paciente estava com diarreia, se o paciente estava com uma dor abdominal. E quem perguntou necessidade fisiológica já matou. Porque você perguntou. Então, necessidades fisiológicas básicas, pergunta sempre, sempre, para qualquer doença, viu? Antecedentes patológicos pessoais do paciente. Pega aqui a dica. Sempre, independentemente da doença, sempre você pergunta por diabetes e hipertensão, tá? São doenças crônicas de altíssima prevalência e geralmente estão lá no checklist. Se você perguntou se o paciente tinha diabetes, você tinha pressão alta, se ele hipertenso, tá bom? Ah, o senhor hipertenso, você tem acompanhamento naquela área de especialidade? Ah, sou hipertenso, tem acompanhamento do cardiologista. Tudo isso aí é interessante, valoriza tudo isso. Você não sabe porque está no seu checklist. Repito, você, lógico, esse aqui é um geralzão para você, para esse aqui geralzão é para se encaixar em qualquer situação que tem para você. Já eu te falei lá na frente, matou o diagnóstico, já você aciona nesse, vai direcionar para ali. Você não pode ficar viajando. Fica atento. Fica atento. Não pode ficar viajando. Você já centra a tona nesse, naquele o teu diagnóstico. Ah, dá para perguntar necessidade fisiológica em todos? Dá. Gene epidemiológico, dá para perguntar em todos? Nem sempre. Tudo bem? Isso aí. Antecedentes familiares relacionados ao caso. Se tem algum, se o paciente toma algum medicamento, faz uso de algum medicamento, e se ele toma direto, ou seja, se ele tem boa adesão. A senhora toma algum medicamento? Tomo captopril, eu tomo hidroclorotiazida, e a senhora ou o senhor toma direitinho? Pronto, perguntou para a adesão. A senhora, RAM, esse aqui RAM, reação adversa a medicamento. E a senhora passa mal ou tem alergia a algum medicamento específico? É assim que você vai perguntar. Lembra que o cara está de olho em você, se você está usando termos que o paciente não consiga te entender, tá? Vacinação, dependendo do contexto, você também vai perguntar.
se fez alguma cirurgia prévia, se você está suspeitando que o paciente está com, sei lá, um abdômen obstrutivo. É assim como você vai encaminhando a tua anamnese. Internações, o paciente, você está suspeitando de uma pneumonia, será que aquela pneumonia ela é comunitária ou intra-hospitalar? Então você tem que perguntar, porque dependendo do período da alta, você pode suspeitar de uma pneumonia intra-hospitalar. Hábitos, sempre pergunta por hábitos, tá? Hábitos tóxicos e estilo de vida. Pergunta sempre, não pode fugir disso, certo? Então, se a tua atriz, o ator é uma mulher, ou seja, uma atriz, cara, você não pode fugir disso aqui, tá? Lembra, também você vai contextualizar. Você não vai ficar saindo perguntando tudo, viajando, coisa que não tem nada a ver. Mas, eu já te falo, basicamente, pergunta por história obstétrica a toda mulher. Pergunta: senhora, já ficou grávida alguma vez? Teve parto? Teve de aborto? Data da última menstruação e ciclo menstrual. Isso aí, no mínimo, você vai perguntar. Mínimo. Peraí. Aquela estação está tratando de colocação de algum DIU, uso de contraceptivo. Cara, você vai ter que perguntar tudo isso aqui, ó. A mulher é jovem, para que você vai perguntar para mamografia? Você contextualiza. O teu caso clínico, ele traz para você uma paciente no climatério. É interessantíssimo perguntar tudo isso aí. Você vai perguntar tudo, aí você adianta. É uma mulher que tem uma dor abdominal baixa, lá simulando um quadro de abdômen agudo. Tem que perguntar tudo isso que está aqui. Agora, essa paciente com suspeita de abdômen agudo, é interessante perguntar pela mamografia, uma citopatologia. Você acha que isso vai ser relevante para resolver o caso? Então não. Então daqui você vai perguntar aquilo que se contextualiza com a tua estação. Tudo bem? Vamos lá. Olha aí, vermelho. Nada é óbvio. Nada é óbvio. Certo? Então, na tua anamnese, se o paciente traz para você, ou já de cara você leu, você tem uma noção do quadro do paciente, você não vai deixar de perguntar para ele. Não deixe de perguntar. Mesmo que o paciente fale para você: olha, eu tô com dor no peito, faz 20 dias, já tomei medicamento, não aliviou, eu tô com diarreia, com essa característica, você vai perguntar para ele. Porque a ideia, muitas vezes, eles já são orientados a fazer isso. Tá? Perguntar para você não perguntar. Para falar para você não perguntar. Lembra que uma prova é uma prova oral. Se você não fala, você não vai ser pontuado. Certo? Então, nada é óbvio. Já lhe falou, para que eu vou perguntar? Errado. Então, olha aqui o gabarito dessa questão. Olha aqui o gabarito. Aí, se você se preocupou por perguntar se ele tomava algum medicamento, se tinha diabetes, se tinha hipertensão, você perguntou alguma doença relacionada com o quadro? Olha a maldade. Ele dava uns pontos para você só
se você perguntava os 3 itens. Sabe? Se você perguntava os 3 itens. Então, no pouco, lembra da rege. Joga a tua rege no que esteja ali, você vai puxar para fora. Então, vamos adiante. Exame físico. No exame físico, você sempre vai solicitar permissão para o paciente. Senhor João, o senhor você se incomoda se eu faço o exame físico com o senhor? A senhora se incomoda se eu faço o exame físico? Senhor Pedro, eu posso examinar o senhor? Posso, pode sim. O senhor se incomoda se eu chamo aqui um assistente na sala? Sempre. Você só não vai pedir um assistente se lá no teu empresa está falando que já tem. Mas sempre solicita o exame físico, tem que partir de você. E você vai pedir a permissão e você vai solicitar sempre, em todas as tuas estações. Beleza? Você tem que despir o paciente, deixar ele com a menor quantidade de roupa possível. Então você vai solicitar para ele, se você vai, por exemplo, o paciente está lá na maca, já aconteceu na minha prova, você chegar, o paciente estava lá na maca, então você vai lá, faz o acolhimento, anamnese todo lá na maca, com o paciente lá na maca, certo? Aí você tem que examinar uma região, aí você vai expor, você tem que expor a região que você vai examinar, certo? Com a menor quantidade de roupa possível. Agora, vamos examinar o abdômen. Você precisa tirar a calça do paciente? Tirar a blusa? Não. Você vai colocar a blusa até a altura dos mamilos e a calça você vai deixar lá na raiz das coxas. E é isso que está falando aqui. Colocar o paciente sempre do jeito, né, adequado, as mãos ao longo do corpo. Aconteceu na prova minha, tá? Você ganhava o ponto se você pedir para o paciente erguer a blusa, colocar, como já eu te falei, a calça lá na raiz das coxas, e ainda, se você falar para o paciente, colocar os braços ao longo do corpo. Se você não fazia esses 3 quesitos, o item, você não ganhava nada. Então fica atento. Se o paciente, você dá entrada lá na tua sala e está na maca, fica de olho. Se o paciente está lá com a mão atrás da nuca, tudo isso intencionalmente, coloca o paciente do jeito certo, tá? E você sempre vai pedir para usar EPIs, né? Gorro, máscara, óculos de proteção, capote, luva. Lógico. Lembrando, tudo isso você vai contextualizar. Eu, na estação de cirurgia, um politraumatizado, você vai ter que colocar tudo isso que está aí. Eu, na estação de ginecologia, porque você vai usar gorro, máscara, eventualmente deveria ter por conta da pandemia, óculos de proteção. Então, aqui, mínimo, você solicitando um capote e uma luva, é suficiente. Agora, a luva é estéril ou ela é de procedimento? Você sabe disso, né? Você está careca de saber. O procedimento é sujo, para que você vai usar a luva estéril? O procedimento você vai precisar fazer asepsia e antisepsia, lógico, você passou para um procedimento lá na frente, procedimento limpo, né? Aí você vai usar luva estéril. Então, deixa eu te falar outra coisa importante para você. Muitas vezes, na imensa maioria das vezes, assim que você solicita o exame físico, ou seja, já na hora que você fala para o paciente, Dona Maria, a senhora se incomoda se eu faço o exame físico na senhora? Já
muitas vezes o fiscal já dá para você um impresso com exame físico, certo? Às vezes ele fica segurando para ver o que você vai pedir. Então, solicitou exame físico, falou da paramentação, colocou o paciente do jeito adequado, se fosse o caso, então você vai solicitar seu exame físico, sempre um exame físico geral e um exame físico específico. Específico que é específico relacionado com o caso, né? Então, muitas vezes ele já espera você pedir, não, eu quero exame físico do paciente, mas o que você quer? Eu quero fazer um exame físico geral, já ele vai de cara e dá exame físico. Fica atento, porque às vezes ele assegura o exame físico específico. Ele assegura, ele dá para você um impresso com um exame físico geral e ele assegura um outro impresso com um exame físico específico. Então, se você repara que naquele exame físico, naquele impresso que foi fornecido para você, não tem nada referente a teu exame específico, solicita. Não fique tranquilo, solicite. Que ali vai estar na mão do fiscal. Certo? Então, você precisa entender o seguinte. Lembra que a gente está tratando de uma situação, de uma simulação realística. O que isso significa? Que de fato o paciente não tem nada. Aquilo ali é um ator, uma atriz, um boneco, eventualmente. Então, esse é um ponto que você ganha de graça. Desculpa, pensa no exame físico, assim que você ganha o preço, você só tem que ler o exame físico. Eu aqui vou ficar repetitivo só para você fixar o que eu estou as dicas que eu estou te passando. Lembra, pois, que a prova prática, ela é um exame oral demonstrativo. Então você precisa abrir a tua boca. Tem colega que chega lá na parte do exame físico, solicita o exame físico, aí ganha um impresso, fica lindo ele em voz baixa. Não pode. A única forma que a banca pode entender que você está simulando um exame físico é lendo. Entenda que o paciente não tem nada, o boneco não tem nada. Então a única forma que pode ficar registrado que você fez um exame físico é lendo. Então você vai ganhar um monte de pontos aí de graça. Além disso, lê o exame físico e interpreta. Pressão arterial está lá, 190 com 100. Você fala que a pressão a princípio está elevada. Você não pode fazer um diagnóstico de pressão arterial com um valor, você lembra, você sabe disso. Você tem que fazer um mapeamento, né? Então a pressão é elevada, certo? E por aí vai. Oxígeno de pulso, sei lá, está saturando em 90, já você lê o resultado e você interpreta, o paciente está saturando baixo. Frequência respiratória, sei lá, está em 30, você vai ler aquele resultado e vai interpretar. Frequência respiratória está aumentando, porque lá no teu gabarito, muitas vezes aparece assim, o candidato identificou aquela alteração, identificou a pressão elevada, identificou a taquipneia. É assim como aparece lá no teu tipo de então é fácil. Lê o exame físico e interpreta ali quando ele estivesse alterado. Tudo bem? Então, olha aqui, no caso que a gente pegou de exemplo, né? Aí já você partia para solicitar o exame físico do paciente, tá? E você ganhar esse preço aqui. Pronto. É tudo o que eu te falei. Então repara um negócio aqui, ó. Muitas vezes, olha só,
Se a banca ele não dá para você marca registrada daquele teu caso clínico, já seja no teórico ou no prático, lá na anamnesis, ele é obrigado a oferecer para você essa marca registrada, no mínimo no exame físico. No mínimo no exame físico, tá? Então, se você vê um paciente que chegou lá irritado, ansioso, com perda de peso e intolerância ao calor, vamos supor, sei lá, aí você poderia eventualmente desconfiar do hipertireoidismo, né? Você poderia ter ficado na dúvida. Rapaz, mas aqui no exame físico ele te falou de exoftalmia bilateral, pronto, marca registrada, você matou o diagnóstico. Então fica tranquilo, vai fazer outro passo a passo, como eu te falei, tenta matar o diagnóstico lá. Ah, não conseguiu matar o diagnóstico, faz o passo a passo, faz o teu acolhimento, que você já sabe de cara que está sendo avaliado, faz bem, faz todos esses itens que eu te falei, que você se vai dar bem, faz tua anamnese aquela ali, tipo reg, você não sabe ainda, não matou, então não tem jeito, você vai lançar a sua reg. Se você decora todo aquele passo a passo da anamnese que eu passei para você, você vai tirar um monte de coisa dali, tá? E aguarda o exame físico, porque ali a banca é obrigada a dar-te alguma marca registrada. Por quê? Do contrário, a questão, o item que cito nesse caso, poderia ser anulado, porque ninguém tem bola de cristal, certo? Olha aqui, gente. Aí você solicitava o exame físico e você ganhava esse preço. Brincadeira, né? Brincadeira. Hipertireoidismo lá de longe. Doença de Graves. Então, o restante do exame físico aqui, ó, já só dando dado para você matar o diagnóstico. Já facilitando. Olha aqui essa alteração da palpação da tiroide, tá? A taquicardia, sem sopro, que não tem nada funcional ali, não tem nada orgânico ali naquele coração, é funcional mesmo, tá? Por conta da descarga adrenérgica lá que está acontecendo, a própria fisiopatologia da doença, não tem arritmia, certo? Então, só para te lembrar aqui, para eu te lembrar, o exame físico, marca registrada da doença. Olha o gabarito, desculpa, né? Português ruim pra caramba, né? Mas tem que ser assim mesmo, a tua prova é em português, não adianta. Além tem colega por aí que eventualmente nem saiba falar o espanhol. Então, gabarito benevolente, né? Só você ganhava só se solicitar exame físico. Muitas vezes eu já vi, solicitou exame físico, identificou a alteração na pressão arterial, identificou a icterícia, acontece. Então, olha aqui, você vai ganhar ponto só, de graça, eu te garanto para você, de graça. Solicita o exame físico, lê o impresso, interpreta, pronto, acabou. Você faz isso em todas as tuas estações, você está arrebentando. Muitas vezes mesmo se você tem o diagnóstico, tenta matar lá na frente, mas mesmo você não tendo o diagnóstico, você está ganhando ponto. Tá? Solicitar exame complementar, a mesma coisa que o exame físico. Já só de solicitar, você tem chance de ganhar ponto lá no teu checklist. Priorize padrão ouro. Eu não me lembro do priorize padrão ouro. O exemplo que eu te coloquei lá, meningoencefalite bacteriana. Não sei o que tenho que pedir, não lembra? Rapaz, você vai deixar de pedir punção lumbar se a tua suspeita é de meningoencefalite, independentemente da etiologia. Então priorize o padrão ouro. Não, mas tem que pedir outro exame, lógico, tem que pedir todos aqueles exames
laboratoriais e de imagem relacionadas com o caso, lógico. Mas eu estou te falando, né, de no teu estudo, sempre prioriza aquilo que seja a marca registrada, tá? E aqui é a mesma coisa, você vai ler e vai interpretar. Tudo bem? Olha aqui, caso clínico, aí você solicitava TCH e T4 livre, não é obrigado a pedir T3, até porque o T4 ele é o precursor do T3, então se o T4 está baixo, está alto, a mesma coisa vai acontecer lá com o T3, porque ele é dependente do T4, beleza? Então, ler e interpretar. Aí você solicitava outro exame físico de imagem relacionado ao caso. Aí sempre leva isso também, uma pegadinha, leva isso na tua mente. Exame laboratorial, desculpa. Sempre pensa assim, bioquímica, tudo o que eu já pedi nesse sentido, do laboratório, já, só para você pegar a ideia. E de imagem, será que eu tenho que pedir alguma coisa de imagem? Certo? Olha aqui o gabarito. Foi benevolente, tá? Benevolente. Eu te falei, aqui a gente vai discutir vários e vários gabaritos, você vai ver, tá? Só se solicitou exame laboratorial referente a hormônios tiroideanos. Só isso. Só se solicitou ultrassom, a ultrassonografia. Muitas vezes eles cobram do candidato se soube interpretar, tá? Então fica atento com isso. Diagnóstico, sempre informe diagnóstico, já eu te falei lá no primeiro vídeo, não dá para poupar. Pneumonia intra-hospitalar, ela é comunitária, sempre fala nome e sobrenome, aqui não dá para poupar. E outra coisa interessante, sempre, meus amigos, sempre perguntar se o paciente sabe daquela doença. Dona Maria, a senhora, olha como você vai falar, segundo a sua história clínica, ou segundo tudo o que a senhora relatou para mim e o seu estado, o seu exame físico, a senhora, eu cheguei, e o exame complementar, eu cheguei na conclusão que a senhora está com apendicite. A senhora sabe o que é isso? Não, eu não sei. Então, a apendicite é o seguinte, é uma pequena parte do intestino que, por conta de uma infecção do tecido na semente, ficou inflamado. Pronto, acabou. Acabou. Você não precisa fazer um seminário, um discurso. É brevemente, porque você nem vai marcar por você dar aquela explicação. Você vai marcar lá por você ter tido explicado para o paciente de forma acessível a ele, o seu conhecimento, que é escasso, né? Sempre faz isso. Sempre faz isso. Gabarito, só foi solicitado pela banca falar o diagnóstico, né? Conduta. Aqui, lembra que eu te falei lá em cima? Olhar para o cenário, lá no teu preço, porque o cenário, ele vai definir a tua conduta aqui embaixo, sempre, igualzinho lá no teórico, mesmo que naquele item B, apendicite, então você sabe lá no texto, lá em cima, relatou que era um quadro apendicite. A conduta ser imediata conduta a tomar de forma imediata parece um item lá, cirurgia. Aí tem que botar, olha como eles são, de maldoso, ele tem que botar o nome da cirurgia certa. Encaminhamento para o pronto-socorro, sabe? Canalizar na veia, um acesso venoso. Então você vai escolher dali, o que seja adequado para o cenário. Tudo bem? Igualzinho aqui.
igualzinho aqui. Tá? Então vá. Você está no PA? Será que você tem que internar aquele paciente? Onde que você vai internar? Você vai conduzir ele lá para a UTI? Lá? Você está com um AVC? Você tem que deixar internar ali na UTI, não na enfermaria. Você tem que falar isso. Certo? Será que você vai precisar de alguma dieta? Na dieta? Será que você precisa deixar o paciente com dieta zero? Porque ele vai ser... ele vai precisar passar por uma cirurgia? Fala sempre da monitorização paramétrica. Agora, olha aqui a dica que eu vou passar para você. Lembra, se o paciente lhe vem em situação de emergência, o paciente vem convulsionando, o paciente ele lá se apagou na tua frente, cara, muito antes da anamnese, muito antes, você vai voltar esse paciente para a monitorização paramétrica contínua, tá? Certo? Então, o que você vai fazer? Pressão arterial, frequência cardíaca, pulso. Já tem que falar pro cara ali que está ali na sala, né? Pro fiscal, não, eu quero deixar esse paciente internado, certo? Lá na sala de emergência, e eu quero fazer a monitorização paramétrica contínua desse paciente. Começa a falar. Não adianta você falar só que vai deixar ele em monitorização paramétrica contínua. Não adianta. Você tem que falar o que você vai fazer. O que você vai fazer durante essa monitorização paramétrica. Pressão arterial, frequência cardíaca, você quer frequência respiratória, você quer saturação do paciente, você quer medir a temperatura, tá? Eventualmente você quer botar ele lá com acesso calibroso, periférico, certo? Será que o paciente está com uma obstrução e você precisa de sonda? Será que você vai precisar de uma sonda vesical eventualmente? Tudo tem que ser falado, tudo. Então, isso vai depender onde você esteja e o recurso que eles te dão, viu? Porque às vezes ele te fala que você tem um OBS, mas ele bota lá no preço no início, lá, os recursos que você tem. Dicas para direcionar a tua conduta final. Certo? Será que vai precisar de tratamento profilático para algum contactante em caso da meningoencefalite? Será? Você tem que levar tudo isso em conta. Certo? Será que esse paciente você consiga resolver o seu problema ali no PA e você vai ter que falar para o paciente, você tem que voltar lá na tua unidade de saúde, ou você tem que procurar o teu especialista, o ginecologista? Então você tem que levar tudo isso em conta, tá? Vou dar alta do PA, se fosse o cenário. Para onde que eu vou encaminhar ele? Estou no OBS, olha aqui, não vou ficar lendo, você vai ler, você pausa o vídeo e lê. Resumo, o cenário lá em cima, sempre, meus amigos, define a tua conduta final. Tudo bem? Olha aqui o gabarito. Benevolente. Esse gabarito foi bem benevolente, tá? Não solicitou aqui do candidato, se encaminhou para o endocrinologista, sabe? Se marcou algum retorno, mas você não sabe mesmo. Então faz tudo o que eu estou falando lá, que eu te falei aqui anteriormente, dependendo do cenário. Você não sabe o que o cara vai botar ali no checklist. Então fala tudo isso aí, fala tudo. Sempre que você tiver tempo, vai e fala, tá? Aqui essas dicas que eu te falei lá no início, tá? Você pausa o vídeo, dá uma olhada. E gente, não por último, menos importante, se você achou que esse vídeo ele foi interessante para você,
Se ele aportou alguma para você, vai lá, dá um like, se inscreva no canal se é que até agora você não se inscreveu. Ativa as notificações para você ficar por dentro. Eu vou ficar fazendo vídeos e mais vídeos e mais dicas para te ajudar no teu estudo, a complementar o teu estudo, para você ter sucesso, porque você merece. Além disso, você vai ter sucesso na tua aprovação. Entenda, colega, o CRM é ele quem vai dar para você a tua liberdade profissional. Você não vai ficar dependendo de mais ninguém, certo? De mais ninguém. Então, comparte com teus amigos se você achou interessante. Sempre eu falo e sempre vou falar. Todo mundo sabe, todo mundo está careca de saber que esse aqui é o único jeito que o YouTube ele consiga entender que aquele vídeo ele foi interessante e que tem algum interesse público e ele mesmo vai ajudar a compartilhar. Tudo bem? Então, forte abraço, estamos juntos, certo? Vai dar tudo certo com vocês. Eu tenho certeza, absoluta certeza que você vai conseguir passar a sua prova. Não desanime. Ah, mas eu já fiz o teórico, eu já vou 3 vezes. Não desanime. Não desanime. A perseverança é o que vai dar a tua vitória. Não tem vitória sem luta. Eu sempre falo para os meus amigos isso. Não tem vitória sem luta. Você tem que lutar e tem que ir atrás do teu sonho. Beleza? Forte abraço. Até o próximo vídeo.